Bom dia! Antes de iniciarmos a aula sobre os processos de formação das palavras, é importante relembrarmos alguns conceitos, como palavras primitivas, palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas. O termo primitivo são aqueles que dão origem às palavras, e as palavras derivadas são aquelas que surgem das primitivas. Como exemplo, a palavra valor é primitiva e valorização é derivada. A palavra chapéu é primitiva e chapelaria é derivada. As palavras simples são aquelas que contêm apenas um radical, e já as compostas têm um ou mais radicais. Como couve, couve é simples e couve-flor é composta. Plano é simples e planalto é composto. Agora que já revemos os conceitos iniciais, vamos aprender os processos de formações das palavras. A derivação e a composição são dois tipos de processos que servem na base da formação das palavras. Elas são classificadas da seguinte forma: processo de derivação que se divide em 5 partes, como prefixal, sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. E o processo de composição, que se divide em 2 partes, como justaposição e aglutinação. A diferença entre a derivação e a composição está no modo como elas formam as palavras. Na derivação, as palavras são formadas pelo acréscimo de prefixos e sufixos. Esses acréscimos são os responsáveis por nuances de significado, sem que percam o significado primitivo das palavras. Na derivação por prefixação, as palavras são formadas pelo acréscimo de prefixos, elemento que vem antes do radical, por exemplo, ante, des e in rei sub, exemplo, ultrapassar, inútil, desunião, tório. Na derivação por sufixação, ocorre um acréscimo de sufixo radical, por exemplo, ada, agem, ar, mente, ista, por exemplo, capitalista, pianista, cheiroso e alegrar. Na derivação por parassíntese, há um acrescimento simultâneo obrigatório de prefixos e sufixos ao radical. Isso quer dizer, para haver parassíntese, deve ser acrescentado 2 sufixos, quer dizer, um prefixo e um sufixo. Exemplo, amanhecer, embarcar. Na derivação regressiva, ocorre quando a palavra primitiva tem sua parte final subtraída. Exemplo, barracão, barraco, e também os substantivos formados pelos verbos, chamados verbais, pois nomeiam uma ação. Exemplo, atacar, ataque, voltar, volta, e usar, uso. Na derivação imprópria ou conversão, consiste no emprego de uma palavra fora de sua classe gramatical. A substantivação é um exemplo de derivação imprópria, muito produzido na língua portuguesa, mas também podem ser empregadas em outras classes gramaticais. Por exemplo, algumas crianças têm medo de escuro. Escuro, adjetivo substantivo. Outro exemplo, eu falei alto. Alto, adjetivo advérbio. Na composição, criam-se palavras a partir da junção de 2 radicais ou de 2 palavras que já existem na língua. Radical é a parte da palavra que contém um significado, ou seja, a parte mais importante. Na composição por justaposição acontece quando a palavra é formada por 2 ou mais radicais e ela não apresenta mudança na sua fonética, como por exemplo, para-raios, pontapé e guarda-chuva. Existe a composição por aglutinação, que é quando a palavra é formada por 2 ou mais radicais unidos, não existe a separação entre eles, fazendo assim com que um dos radicais perca um pouco sua fonética. Alguns exemplos são embora, que é a junção de em, boa e bora, planalto, que é plano e alto. Há também outros processos de formações das palavras, que podem dar origem a novas palavras, como o hibridismo, abreviação vocabular, onomatopeia, sigla, neologismo, estrangeirismo e palavras valice. Existe também o hibridismo, que é quando uma palavra é formada a partir da junção de 2 palavras que são de línguas distintas, como por exemplo televisão, do grego tele e do latim visio. Existem também as chamadas onomatopeias, que consiste na palavra ser formada para reproduzir sons de objetos da vida real, do nosso cotidiano, como por exemplo tic-tac, que nós entendemos como um barulho de relógio. Sigla ou siglagem consiste na representação de um nome pelas siglas iniciais ou na redução de palavras e expressões, como por exemplo MEC, Ministério da Educação, e ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Palavras balize são a junção de 2 palavras, sendo ao menos uma delas reduzida, formando um novo vocábulo, tendo como exemplo portunhol, que é a junção de português e espanhol, e chocotone, que é a junção de chocolate e panetone. Estrangeirismo consiste no emprego de palavras de outras línguas e adaptação gráfica, morfológica e fonológica. Temos como exemplo estresse, estresse, língua italiana, espaguete e língua francesa, balé. Neologismo é um processo de formação das palavras, que consiste na invenção de novos termos, como posições e derivações. Temos como exemplo a palavra deletado e deletar, internetês e internet. Abreviação vocabular é um processo de redução e abreviação das palavras, que consiste em reduzir a palavra até o seu limite de compreensão, tendo como exemplo motocicleta e moto, e fotografia e foto.